governo quer gastar mais, mas não quer cortar gasto. Então tem que arrecadar mais com impostos. O Congresso fala, nananina não vou te dar. Primeiro porque é desgaste para o Congresso aprovar aumento de impostos, mas também porque o Congresso é majoritariamente adversário político de Lula. E não vai dar dinheiro para o atual governo fazer uma farra em ano eleitoral no ano que vem. O professor Paulo Rabelo de Castro, colunista aqui do Jornal Gente, está chegando agora para falar sobre esse imbróglio e de como isso afeta a vida de cada um de nós. Bom dia, professor. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro e Cláudio Bom dia. Humberto. Bom dia para você que nos acompanha no Jornal Gente, na Band News. Olha, Thaís, o imbróglio continua e por uma razão muito simples, aquela que você deixou clara. O governo quer fazer uma verdadeira farra de gastos em 2026. Como o Supremo Tribunal Federal é muito justo nas coisas, como a gente tem notícia de que ele sempre gosta de buscar a justiça, deveria buscar, talvez, jogar luz nessa farra de gastos que, de alguma forma, tripudia o equilíbrio eleitoral de 2026. Há muita forma diferente de se manipular uma eleição. Não é simplesmente com a compra de votos na boca do caixa, na boca da urna. Às vezes é na boca do caixa do Tesouro, através da multiplicação de formas de gastos que o governo já vem praticando através de programas assistenciais que não têm nenhuma conotação de eficiência social. Repito, nenhuma conotação de eficiência social. Pois o governo tem intenção, e a gente sabe que essa é uma intenção, inclusive publicada, de colocar cada grupo da sociedade, a começar dos mais jovens, com o programa Pé de Meia, que até faz sentido, mas, obviamente, ele é um programa que é estabelecido com nítida maneira de certa forma, colocar toda a área do público jovem, do eleitor de 16 anos de idade para frente, que é um eleitor opcional, dentro vamos dizer assim, do curral eleitoral do governo, até chegar o mais idoso, quando ele estabelece maneiras de aumentar as vantagens através da gratuidade na luz, a gratuidade no gás e assim por diante. Portanto, é essa briga que está acontecendo hoje. O fato do governo ter dividido essa medida, que já foi repudiada dias atrás, em duas partes, é torná-la um Frankenstein. Ele cerrou uma pessoa ao meio, esperando que o Congresso ou aceite a parte de cima, né, do tórax para a cabeça, ou aceite a parte de baixo, do abdômen para as pernas. O Congresso dificilmente vai costurar esse Frankenstein, aprovando a parte de cima com a parte de baixo. Como você falou, Thaís, muito provavelmente o Congresso tem motivos, inclusive também não motivos muito republicanos, de não aprovar o aumento de taxação, inclusive para bets, que é algo que eu tenho defendido aqui, mas que certamente não conta com a popularidade do voto de congressistas, muitos dos quais estão aí também numa base eleitoral diferenciada, que é o das bets. Portanto, na realidade, o governo, enquanto um agente que deveria ter a obrigação de estabelecer o equilíbrio orçamentário de um ano difícil, complexo como de 2026, ele claramente está caminhando para um deboche, ou seja, ele simplesmente deixou de estar preocupado com o equilíbrio orçamentário de 2026. E prova disso é que nós estamos aqui falando no nosso jornal da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ainda não a LOA, a Lei do Orçamento da União,
Por quê? Porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ela é normalmente apresentada em abril e antes do recesso ela normalmente já está aprovada. Essa legislação que, em pleno mês de outubro, rola ainda no Congresso, é um deboche, porque nós estamos com meses de atraso. Já o orçamento da União deveria, como projeto de lei, estar apresentado até o final de agosto. Onde é que está o projeto de lei da União? Portanto, nós entraremos no ano de 2026 sem um orçamento, muito provavelmente. E me parece que o ministro Haddad não tem a mínima preocupação. Eles já relaxaram em relação a essa questão e estão com o foco estritamente em, de certa forma, comprar a simpatia do eleitorado através de todas as formas de gastos possíveis e imagináveis. Professor, muito bom dia. Nesse caso aí, choca, na verdade, é uma atitude reiterada do governo, né, de que mesmo derrotado em matérias como essa no Congresso Nacional, insiste no assunto, né, com fatia ou da outra denominação, mas reapresenta o caso, pressiona e etc. Não se conforma democraticamente com a decisão do Poder Legislativo. Foi assim em vários casos, inclusive no caso da desoneração da folha de pagamento para os setores que mais empregam no nosso país. Quando o Congresso deixou caducar essa MP do IOF, a única declaração sensata do governo, durma-se com um barulho desses, foi da ministra Gleisi Hoffmann. A primeira reação do governo foi dela, da ministra Gleisi Hoffmann, que disse: agora vamos ter que cortar despesas. Eu acho que botaram ela para ajoelhar no milho durante uns dias, porque ela não voltou mais a falar nesse assunto, nem ninguém mais no governo fala nesse assunto, porque no governo ninguém quer saber de cortar despesas, né? Mas o senhor acha que essas medidas que eles insistem no sentido de aumentar, de tirar mais dinheiro das pessoas, aumentando os impostos, serão suficientes para, equilibrar minimamente as contas? Ou cortes serão necessários? É importante, Cláudio, a tua pergunta, porque ela também joga foco em algo que o governo deixou de esclarecer, que é o quanto que ele pretende realmente alcançar em termos financeiros por essa pretendida elevação dos tributos e pela pretendida contenção de gastos. Digo contenção de gastos porque o próprio ministro Haddad, ainda ontem, numa entrevista, ele esclarecia, até com razoável franqueza, de que o que ele pretendia era controlar, o que significa dizer, em palavras dele, que tinha muita coisa descontrolada. Ele atribuiu esse descontrole para 2022, algo esdrúxulo, diga-se de passagem. Aliás, todo mundo que neste governo faz uma narrativa projeta todos os males do Brasil até o ano de 2022, onde eles, os santinhos, os anjinhos, assumiram o governo. E ele, agora, em 2025, esse mesmo ministro que assumiu em 1º de janeiro de 2023, está me falando que ele está mandando medidas para serem examinadas pelo Congresso, para serem, eventualmente, medidas de controle, porque alguma coisa que estava descontrolada, notem bem, você que está me acompanhando, se uma coisa está descontrolada em 2022, quando é que é o tempo útil para eu controlar o que está descontrolado em 2022? O ano de 2023. Nesse ano de 2023, o que estava descontrolado devia ter sido controlado. Nós estamos em 2025 e o ministro tem a disfarçatez de dizer que em 2026, se o Congresso deixar, ele vai voltar a controlar gastos que estão descontrolados. Portanto, quero esclarecer para você, Cláudio, que nem eu, nem você, nem a nossa bancada no Jornal Gente, nem ninguém na República sabe exatamente o que o governo pretende em matéria orçamentária em 2026. Nós já perdemos o controle do descontrole.
O que nós sabemos é que o governo vai gastar tudo o que puder, porque, para ele, essa é uma batalha campal, a eleição de 2026, que é enrolar Lula da Silva na bandeira do Brasil e fazer essa narrativa de que, sem Lula, nós estamos entregues às forças alienígenas, como se nós estivéssemos dentro de um filme de ficção científica. E eles pretendem passar esse seriado, essa minissérie, ao longo de 2026, como uma narrativa para os eleitores. Dentro desse contexto é que está essa coisa estapafúrdia, que é uma medida orçamentária fatiada, de um lado como receita e, por um lado, outro como despesa. O ministro fala em fazer uma economia de até 20 bilhões, mas nós sabemos, para botar números, afinal, Cláudio, na tua pergunta, que o desequilíbrio não é inferior a 50 bilhões de reais, para falar num número redondo. Ou seja, ainda existiria pelo menos 30 bilhões de desequilíbrios que exigiriam uma revisão geral do gasto público em 2026. E esta é a razão principal pela qual, repito, nós pagamos os juros mais elevados do mundo. Nós legitimamos o Banco Central na sua atividade de praticar um juro de 15%, quando a inflação indica que já está voltando para a faixa de controle no teto superior no teto de 4,5%. O presidente Lula nomeou Guilherme Boulos, secretário-geral da presidência, status de ministro, vai trabalhar lá no Palácio do Planalto com ele. Quais são as suas considerações sobre isso? O que isso tem a ver com a economia do Brasil? Eu achei até engraçado, Pedro, eu não gosto de fazer ironia, mas ontem eu li uma notícia atribuída à declaração de Boulos dizendo que ia botar o governo na rua. Uhum. Eu achei ótima, porque indica um ato falho do Boulos, né? Botar o governo na rua. Nós, eleitores, é que precisávamos botar o governo na rua, né? Botar o governo para a rua. O Boulos, ele tem pelo menos o dom da franqueza. Ele está indo para a Secretaria-Geral da Presidência da República, segundo consta, que é uma atividade eminentemente de gestão administrativa e política, que deveria exigir até uma certa contenção ministerial, uma presença em Brasília, etc. e tal, para fazer propaganda, quando ele diz na rua, Brasil afora, para falar com grupos que estão pretendendo participar dessa farra de gastança a que Thaís se referia há poucos minutos, quando me fez a primeira pergunta. Ou seja, tudo está fechando de uma forma muito clara. Boulos está indo para ser o gastador mor da República em 2026. E ele vai tentar dar cabo dessa tarefa no melhor que puder. Se isso não se chamar de manipulação eleitoral, realmente nós estamos brincando com conceitos aqui na nossa República. Esse é um assunto que deveria chamar a atenção dos 11 togados do Supremo Tribunal Federal, que é, na realidade, também, vamos dizer assim, o controlador geral da ética do país. Professor Paulo Rabelo de Castro, colunista aqui do Jornal Gente, sempre conosco. Obrigada, professor. Até a próxima. Muito obrigado, Thaís. Tchau, Pedro, Cláudio. E para você que nos acompanha, apesar dessas notícias tão polêmicas, um ótimo dia e um bom trabalho.